que eu não sou aqui, que até não mudou nada, né? Quero muito agradecer a casa por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aprendendo junto, porque é isso que é o Espiritismo, é aprendermos juntos toda essa linda mensagem que a gente tem. E hoje a palestra é sobre a tríplice aspecto do Espiritismo, os três lados do Espiritismo, a ciência, a filosofia e a religião. E como isso é extremamente importante para a gente entender o que é o Espiritismo e como a gente pode absorver essa informação. Só para dar para vocês uma ideia, a maioria de vocês me conhecem, né? Eu sou espírita desde pequena. Os meus pais são espíritas. Meus pais trabalham aqui na casa. Então, há quase 20 anos que eu venho aqui, nessa mesma casa, no Caminho da Luz, aqui em Lombrante. E eu quero compartilhar com vocês hoje o que é o Espiritismo no livro, mas mais importante, o que é o Espiritismo para mim. Porque eu quero que vocês pensem, para vocês, o que é o Espiritismo para vocês. Mas eu sou uma professora e eu sou uma cientista. Então, eu gosto de pegar um assunto que a gente vai fazer e, primeiramente, eu quero contextualizar tudo o que estava acontecendo até o Allan Kardec escrever o primeiro livro espírita. Então, vamos começar lá atrás, no ano 500 depois de Cristo. E foi o começo da Idade das Trevas. Mariana, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Tem tudo a ver com o Espiritismo. Por quê? A Idade das Trevas foi um período na humanidade em que teve um grande declínio. Não só um declínio econômico, mas um declínio cultural e um declínio intelectual. O dogma da igreja era a verdade. E isso não permitia que as pessoas viessem a falar qualquer coisa que fosse contra aquilo. E isso meio que trouxe um declínio do pensamento filosófico, do pensamento intelectual. Tanto é que, na antiguidade, tivemos o grande Sócrates, o grande Platão, o grande Aristóteles. E durante a Idade das Trevas, se a gente for estudar filosofia, não tem filósofos nessa época. O pensamento não era desenvolvido a partir de Aristóteles. E vou ser sincero com vocês, o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles não era nem comentado nessa época. Porque o foco realmente era só o dogma da igreja. E isso causou certos problemas. Quando Bruno e Galileu começaram a perceber que a Terra não era o centro do universo, a Igreja Católica foi muito contra isso. Tanto é que certos cientistas morreram pelos seus pensamentos e outros tiveram que retrair tudo que eles falaram para poder sobreviver. E foi assim que a humanidade ficou por 1000 anos. Do ano 500 até o ano de 1500, a Idade das Trevas foi a condição que a sociedade vivia. E aí veio o século XIV. Em 1500 a gente teve o que nós, historiadores, chamamos de renascimento. E o que significa renascimento? Nascer de novo. Então todos os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles voltaram a ser o foco da humanidade. O estudo, o conhecimento, ele voltou muito para isso. Mas o Renascimento, ele era muito mais focado do lado cultural. Começamos a ver as lindas obras de Da Vinci nas suas pinturas, nas suas conhecimentos científicos. As pinturas que vimos naquela época foi um grande marco do Renascimento. Mas ainda era muito ligado às histórias das Bíblias. Não que isso venha a ser um problema, mas isso foi o começo de um novo pensamento depois de 1000 anos onde a cultura ela não era valorizada. E o grande, na minha opinião, a grande importância do Renascimento
foi o começo do pensamento filosófico de novo. Foi durante o Renascimento que tivemos um grande filósofo depois de Aristóteles. Aristóteles é antes de Cristo, estamos falando de pelo menos 2000 anos. Depois de um grande filósofo, tivemos mais um grande pensamento filosófico, e foi René Descartes, que com muita inteligência disse: eu penso, logo existo. Então foi aí que começamos a ter uma nova vontade de pensar, de aprender. E isso é importante, porque depois do Renascimento, do século XVI, 1700, até o século XVIII, 1900, a gente teve o Iluminismo. E o Iluminismo, ele é marcado pelo pensamento cultural, mas mais importante, pensamento político. Foi a primeira vez na história que o homem começou a pensar contra o que era verdade. E isso se veio do lado político. No mundo de monarquia, de reis, o homem começou a pensar: o que é o homem? O que é a sociedade? Quem somos nós? O que nós queremos? Para assim criar uma ideia como nós como sociedade devemos viver. E isso foi uma grande revolução filosófica. O Iluminismo, ele é marcado por excelentes filósofos que fizeram a gente a entender e a formar tudo que temos hoje. Foi durante o Iluminismo que tivemos a revolução aqui nos Estados Unidos contra a monarquia, a ideia de democracia, a ideia do homem ter o poder de escolher e se governar. E isso, na época, foi uma coisa revolucionária. Em alguns países vieram de um jeito muito negativo, na França, né? Várias pessoas faleceram por causa disso. Mas isso foi o começo da revolução mental do ser humano. Porque durante o Iluminismo tivemos a Revolução Industrial, onde a ciência começou a modificar a nossa vida. E foi durante a Revolução Científica, no Iluminismo, que estamos na época de Allan Kardec, onde a ciência, a curiosidade científica era o pensamento da época. Por que que a luz funciona? Por que que respiramos do jeito que respiramos? O que está acontecendo que permite tudo isso? E foi durante esse período que nos encontramos com as mesas girantes, acontecendo primeiramente aqui nos Estados Unidos, mas com um grande jeito na França, onde o nosso Hippolyte estava. Mas no começo, as mesas girantes eram truque de festa. Ia ter festa lá em casa, eu queria que fosse divertida, eu ia convidar vocês, e eu sabia que a Glória consegue fazer as mesas girar, então chamar a Glória para todo mundo ficar entretido na minha festa. E foi assim que o espiritualismo começou. Só que isso, na época ainda de descobertas científicas, começou um grande debate entre um lado o fisicalismo, o materialismo, pessoas que acreditavam que o corpo, a matéria, era o foco de tudo, e no outro lado, através das mesas girantes, tinha o espiritualismo, falando: tem um espírito, não é só de corpo que vivemos. E Hippolyte Léon Denis Raphael era um educador francês no século XIX, em 1800 e bolinha. E é muito importante eu contextualizar o Hippolyte também para vocês, porque ele era um grande seguidor de Pestalozzi. E Johann Hendrik Pestalozzi, ele era um gênio educador. Tudo que o método que a educação ela funciona hoje, ela vem de Pestalozzi. Por quê? Em 1800 e bolinha, a crença era o seguinte: o aluno é uma página branca. Eu, como professora, vou pegar minha canetinha e vou escrever na cabeça a página branca do meu aluno.
1 mais 1 é 2, porque eu disse que é 2, aceita. O céu é azul, porque o céu é azul, aceita. Esse era o pensamento da época. O professor só estava ali para vomitar o conhecimento e o aluno absorver. E Pestalozzi não acreditava que a educação tinha que ser desse jeito. Pestalozzi acreditava que alunos têm que aprender através de exemplos e através de autodescoberta. O Pestalozzi acreditava em criar um ambiente em que o aluno ia se auto-questionar por quê e autodescobrir o porquê com um pouquinho de guia do professor. E isso foi extremamente importante para o formamento do Hippolyte, porque ele acreditava nessa mesma coisa. Ele acreditava que a educação tinha que ser desse jeito, através de autoconhecimento. Eu, como aluno, fazer as perguntas. Eu, como aluno, descobrir as respostas. Porque somente assim eu vou aprender o que realmente tenho que aprender. Só que Hippolyte, ele acreditava numa coisa, um pensamento científico na época, que se chamava de magnetismo animal. E o que é o magnetismo animal? Bem sumarizado, né? O que é? É uma força natural, invisível, que todos os seres vivos e animados possuem. Então, eu possuo, vocês possuem, os animais possuem. E essa força, ela poderia ter efeitos físicos, inclusive a cura. E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando assim, um passe, ele está pensando em passe. Não. Era literalmente um dos casos que foram estudados, era o cara que inventou isso, deu um copo de água cheio de pedaços de metal para uma paciente beber. A paciente bebeu e ele literalmente pegou um imã e começou a... Você está curada, né? Obviamente a mulher ficou muito doente, porque você não deveria de consumir ferro. Então não era uma coisa muito espiritual, era uma coisa mais... Tanto é que, spoiler alert para todos, magnetismo animal foi descomprovado, né? Mas, por Hippolyte acreditar nisso, ele aceitou um convite de um outro amigo, que também era um magnetizador, Fortier, em maio de 1855, para ver essas mesas girantes, para ver se talvez era essa força, essa força invisível que eles acreditavam. E o resto é história. Da primeira vez que viu as mesas girantes, em maio de 1855, até dia 18 de abril de 1857, quase 2 anos, Allan Kardec, Hippolyte virou Allan Kardec e criou toda uma doutrina com os conhecimentos que ele adquiriu a partir daquilo. E isso foi o marco, a fundação do Espiritismo. Por quê? Allan Kardec acreditava que os espíritos não estavam ali para fazer um truque de festa, que os espíritos estavam ali para nos guiar, em questionar e autodescobrir o que eles estavam a nos passar. Pegando o conhecimento de Pestalozzi, Allan Kardec aplicou isso para o Espiritismo. E vem aí que começa o primeiro lado do Espiritismo, o lado científico. Porque Allan Kardec utilizou um método científico para entender o que estava acontecendo com aquelas mesas girantes. Allan Kardec utilizou provas e evidências, como todo cientista deve fazer, para escrever o que estava acontecendo. E Allan Kardec, quando ele analisa o próprio Espiritismo com os anos, ele diz que as obras que ele escreveu dispensam esforço interpretativo. O que ele quer dizer com isso? As provas e as evidências estavam ali. As perguntas eram feitas, as respostas eram dadas, a gente tinha evidência para provar tudo aquilo que estava ali. A clareza da linguagem e a objetividade dos livros
traziam tudo o que nós precisávamos saber. Evidências e provas. Essa é a parte mais importante para o Allan Kardec sobre o Espiritismo. Por quê? Estamos num período de descobertas científicas. Allan Kardec vivia num tempo de provas científicas. Era importante para ele provar para todo mundo o que eu estou falando, eu tenho prova, eu tenho evidência. Isso aqui é a verdade. Observando os eventos das mesas girantes, descobrindo um outro método para comunicar com espíritos, para fazer as perguntas, Allan Kardec conseguiu entender que os espíritos são as causas daqueles eventos. E a partir disso desenvolveu a comunicação com eles. E a mensagem foi espalhada como um bom educador. E é importante a gente entender que Allan Kardec focava muito nisso, no Espiritismo como ciência. Na Revista Espírita de janeiro de 1958, Allan Kardec disse: toda ciência deve basear-se em fatos, mas os fatos por si só não constituem a ciência. Ela nasce de coordenação e da dedução lógica dos fatos e o conjunto das leis que o reagem. Por isso que Allan Kardec foi muito claro nas perguntas que fazia, nos livros que escrevia. A ciência era clara. E nos livros dos Espíritos ele diz ainda mais: quando surge um fato novo que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para escutá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com as ideias preconcebidas. Ele estava vendo as mesas girantes, não conseguia explicar com a ciência que tinha na época, e através do pensamento científico chegou a essa nova ciência. Para Allan Kardec, o Espiritismo era uma ciência, fatos e evidências. E esse era o pensamento da época. Allan Kardec abriu uma escola de Espiritismo, uma ciência, a gente educa, um educador, um professor. Educou a todos da época sobre o Espiritismo. E um dos seus alunos, Gabriel Delaine, escreveu um livro chamado O Fenômeno Espírita, em 1893. E diz Gabriel: o Espiritismo é uma ciência cujo fim e a demonstração experimental da essência da alma e sua imortalidade, por meio da comunicação com aqueles as quais, impropriamente, eram chamados de mortos. De novo, vem o pensamento da época, materialismo, o corpo que é o importante, e agora temos uma ciência que demonstra que o espírito existe, o espírito é importante. E continuava ele: o espiritismo é uma ciência de experimentação, da qual emanam consequências morais e filosóficas, cuja importância é considerável. Porque era assim que Allan Kardec descrevia o Espiritismo, como uma ciência filosófica. Mas a realidade é que Kardec acreditava que a ciência espírita ela é necessária para educar as pessoas daqueles eventos que estavam acontecendo. O conhecimento teórico, a ciência. E como isso era importante antes de você ir na festa, que a Glória ia fazer as mesas girarem. E foi isso que Kardec claramente deixou descrito, era a diferença entre o espiritismo europeu e o espiritismo americano. De acordo com ele, o espiritismo americano ele era comércio e era artes mecânicas, era um lado experimental. E a Europa, o espiritismo europeu, era ciências morais e filosofia, a parte teórica e filosófica. Eu estou dizendo isso com educação, porque na verdade, Allan Kardec disse o seguinte: a América foi o berço do espiritismo, mas foi na Europa que cresceu e cursou as humanidades, né? Então, ou seja, virou educada só na Europa, né? Clássico europeu. Ciências filosóficas. Cursou suas humanidades. E aí que vem o lado
filosófico do Espiritismo. Porque o lado ciência é teoria, a prática e a evidência. O lado filosófico ainda é a teoria, mas começa a ser mais prática. Porque, de acordo com Kardec, a ciência do Espiritismo tinha dois lados, o experimental e o filosófico. Agora vem a pergunta, o que é filosofia? Então vamos pensar lá de trás, sobre os primeiros filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. O que era a filosofia daquela época? Observação e conclusão. Sócrates observava, debatia e filosofava. Platão observava, pensava e filosofava. Mesma coisa com Aristóteles. O pensamento filosófico é isso. É você aprender, observar, seja aqui numa palestra, seja num curso, e filosofar. O que significa isso? Como posso utilizar o meu conhecimento espírita para ter as minhas perguntas e minhas respostas? Como aprender? Isso é filosofia, é aprender. E a filosofia do lado espírita foi quando Kardec utilizou os espíritos, com suas perguntas científicas, para entender o estudo da natureza, filosofando a origem e o destino dos espíritos, filosofando a relação dos espíritos com o mundo corpóreo, filosofando a moralidade, o que é certo, o que é errado, filosofando. A ciência e a filosofia, elas andam de mãos juntas. A gente adquire o conhecimento, mas a gente tem que perguntar, o que significa esse conhecimento? Segundo, se isso é certo ou se isso é errado. E é importante também a gente pensar na filosofia não espírita, para entender como o espiritismo é uma filosofia. Eu comentei sobre Renan Descartes, penso, logo existo. Renan Descartes foi extremamente importante com essa ideia de eu penso, logo existo. A minha mente e o meu pensar é que determina eu como um ser. Isso demonstra que a nossa mente é mais importante que o corpo. E o Espiritismo utiliza esse mesmo penso, logo existo, para falar. Nós também somos dois. O dualismo de Descartes com o corpo e com a mente é o mesmo do espírito, o espírito e o corpo. A mente e o espírito existem. Logo, eu existo. E como não falar de filosofia, não falar de Sócrates, uma das frases mais famosas de Sócrates no Espiritismo é o famoso conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar algum. Conheça-se a ti mesmo é uma das cursos mais importantes que um centro espírita pode oferecer. É como nós começamos a questionar, nós como somos, os nossos lados certos, os nossos lados errados, e conseguimos avançar, aprender o que dá certo para mim, o que não dá certo para mim. A autoanálise e o questionamento da sua natureza é uma das partes mais importantes do Espiritismo. Se você não consegue pensar sobre você mesmo, que você vive com você 24 horas, 7 dias na semana, como é que vamos conseguir pensar nas palestras? No que aprendemos aqui? O autoconhecimento deveria ser em primeiro lugar. E as outras filosofias de outros filósofos, elas podem ainda mais nos ajudar a entender nós como seres humanos, nós como pessoas.
falei para vocês da época do iluminismo, quando o homem começou a pensar na sociedade e o que o homem é. Thomas Hobbes, com certeza, é um dos filósofos mais negativos que eu já li em toda a minha vida. Ele acreditava que o homem é o lobo da homem, está em guerra com todo mundo. Muito otimista esse cara. Mas não tem problema, faz parte do conhecer a ti mesmo. Você é o seu próprio lobo? O que você está fazendo para sair dessa mentalidade? O que você pode fazer para sair dessa mentalidade? Locke, eu não sei como pensar em Locke e não pensar no espiritismo. Locke acreditava que todos nós nascemos como uma tábua branca, como o próprio Pestalozzi pensava. Sem nenhum conhecimento. Todo o conhecimento que adquirimos na nossa vida através de experiências. E assim é o processo reencarnatório. Viemos aqui sem lembranças nenhuma do passado para aprender de novo. Ter uma segunda chance para aprender essa lição. O Espiritismo é uma filosofia. E como falar de filosofia e não falar de Immanuel Kant, que acreditava que a lei moral. Kant acreditava praticamente que a nossa consciência é o que dita o que é certo e o que é errado. Isso praticamente é o Espiritismo. Não é eu estar aqui e falar para você, gente, não faz isso, tá errado, tá? Não é. Não é o seu pai vir e falar assim, gente, não faz isso, tá errado. Não é, é sua própria consciência que vai falar o que é certo e o que é errado. Isso é filosofia. O Espiritismo é uma filosofia. Prática. Começamos a praticar o que estamos aprendendo na teoria. E aí vem o lado religioso do Espiritismo. O lado religioso é o lado mais prático do Espiritismo. É o exemplo. Allan Kardec não via o Espiritismo como uma religião. O Espiritismo fora do Brasil não vê o Espiritismo como religião. Eu fui descobrir isso muito difícil quando eu fui para Portugal recentemente. Eu não sabia disso. Porque o pensamento do Espiritismo como religião começou no Brasil. E teve uma grande divisão no começo do Espiritismo no Brasil por causa disso. É religião, não é religião, mas isso não importa. O que importa é o que o lado religioso do Espiritismo traz para nós. No Consolador, Emmanuel diz: podemos tomar o Espiritismo, simbolizando desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra esta figura simbólica. Porém, a religião é um ângulo divino, que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre o campo nobre de investigações humanas, com outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. O aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Emmanuel coloca um foco muito mais grande da religião do que no lado filosófico e no lado científico, dizendo que a filosofia está nos fazendo pessoas melhores. Eu não acredito que um lado do Espiritismo é melhor do que o outro. Um triângulo é formado por 3 lados. Precisamos dos 3 lados. Precisamos da teoria da ciência para aprender. Precisamos do lado teórico prático da filosofia para entender o que estamos aprendendo, mas precisamos da religião para termos um exemplo. Jesus é o maior exemplo de tudo o que devemos ser e o que fazer. E através de ver o exemplo de Jesus, que sabemos de um jeito muito mais prático o que é certo e o que é errado. É através do exemplo de Jesus que devemos nos modelar. Agora,
Isso é o livro, dizendo para nós o que é o Espiritismo. Mas eu pergunto para vocês agora, o que é o Espiritismo de verdade? Porque durante muito tempo eu não me achava espírita o suficiente para ser espírita. Porque eu imaginava que o Espiritismo tinha aquele checklist, né, de coisas que você tem que fazer para ser espírita. Então você começa servindo água, aí depois você leva as pessoas para tomar o passe, aí depois você pode dar passe. Mentira, antes de tudo é fazer curso, né? Que aqui, filosofia acima de tudo. Fazer os cursos, aí depois servir água, levar a pessoa para fazer o passe, depois dar passe, depois dar palestra, depois ser médium. E assim, eu não estava checando todos os cantinhos que precisava e eu não me sentia espírita o suficiente. E demorou muito tempo. Eu falei para vocês, eu sou espírita desde criança. Eu e a Rayane, a gente estava conversando sobre isso recentemente. Temos a sorte de ser espíritas desde criança. E nem eu, nem a Rayane, se a Rayane me importar de eu contar isso, estávamos conversando como gostaríamos de ser médiums. Como nós duas não temos a atração de ser espírita e ser médium. E isso, durante muito tempo, me fazia sentir que eu não sou espírita de verdade. O espírita negro dos espíritos, não é isso. Não é isso. É só que não me atrai. O lado mediúnico não me atrai do espiritismo. E demorou muito tempo eu entender que isso não me faz ser menos espírita. Porque o espiritismo não é o check de vir no centro, servir a água, caminhar para o passe, dar palestra, fazer um curso. Não é isso. Eu sinto informar a todos vocês. Ser espírita é difícil. Por que é difícil? Não tem um jeito certo de ser espírita. Ser espírita é trabalhar de qualquer jeito que você consegue. Seja vir aqui na palestra todo domingo. Isso é um trabalho. Uma casa espírita precisa de pessoas que venham a escutar. A casa espírita precisa de pessoas que venham colocar a aguinha no copinho. O centro espírita precisa de uma pessoa que leva você até a tomar o passe. O centro espírita precisa de pessoas que venham aqui dar palestras. O centro espírita é uma escola, precisa de alunos para ensinar os cursos. Ser espírita é isso, é tentar e errar. Nossa Senhora, quantas vezes eu não errei? Eu erro ainda e eu vou errar na frente. Meu pai, que está vendo a palestra, tadinho ali no Facebook, tadinho. Está até escolhendo, até veio correndo aqui agora uma câmera para provar que está aqui. Meu pai, que trabalha nessa casa há 20 anos, trabalhador todos os dias, mesmo longe, dá o curso para vocês de quarta-feira. Meu pai erra, gente. A maior piada lá em casa é que todas as que estão aqui mais tempo no centro veem meu pai como Para quem não conhece, meu pai é um Marcos, tá, gente? Desculpa, eu não sei se todo mundo aqui conhece. Todo mundo pensa assim, Marcos, sertão de luz. Gente, meu pai xinga o jogador do Palmeiras no jogo do Palmeiras. O meu pai passa raiva quando está dirigindo também, aperta a buzina, porque erramos, aprendemos. Eu também, quando estou dirigindo, nossa, tem dia que eu xingo até, mas não tem problema. Conheça-te a ti mesmo. Eu sei o que eu estou fazendo errado. Eu sei o que eu preciso fazer melhor. E eu vou tentar ser melhor. Eu vou errar, mas eu vou continuar tentando. E é isso que é o ser espírita. É tentar, errar, estudar de novo, filosofar de novo e tentar. E errar. E tentar. Sinto lhe informar. Talvez não vai ser nessa vida ainda que você vai aprender. Mas não tem problema. Você vai voltar na próxima e vai tentar de novo e de novo, até você aprender. Porque o espiritismo é isso, teoria e prática. Teoria, 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 até você conseguir praticar. Então isso é o espiritismo para mim. É eu tentar, errar e continuar. Eu não sou uma médium ostensiva, não sou. Não tem problema. A Rayane também não é, não tem problema.
A Yane faz palestras maravilhosas e ela vem aqui e todo mundo ama. Você também pode vir aqui. Você também pode oferecer, colocar a aguinha no copinho, ajudar a pobre leitoras aqui da casa, que sempre são elas que estão lendo. A gente aqui o que mais tem é trabalho. E a maior felicidade de oferecer esse trabalho para quem quiser vir. Mas eu quero falar para vocês o que é o Espiritismo para mim. Porque eu sofri muito na faculdade. Eu fiz faculdade de ciência, eu sou uma engenheira biomédica, eu tenho bachelor's, eu tenho mestrado em engenharia biomédica. E toda vez que você estuda ciência na faculdade, em algum momento da sua vida alguém vai perguntar, você é religiosa? E eu falei que era. E começa um grande debate. Como é que uma cientista consegue ser religiosa? E eu tinha um amigo, James. Eu fiz faculdade em Long Island, era longe, então eu morava em Long Island. E de fim de semana eu vim aqui para Long Island para poder ir para o centro. E o James também morava aqui perto, então a gente vinha de carro junto. E eu sempre falava para ele, James, depois da igreja a gente pode voltar para a escola. E um dia o James não aguentou. Você é cientista e você acredita em Deus? E aí eu expliquei para ele o Espiritismo, como o Espiritismo é ciência, filosofia, religião e como a gente estimula esse lado científico, esse lado filosófico. E James me matava de rir, porque de meses em meses ele me mandava mensagem de texto. Não, isso é religião de novo. Eu preciso pesquisar. James, Espiritismo. E por que eu estou falando para vocês isso? Porque, para mim, o Espiritismo é o melhor método que eu encontrei para encontrar Deus. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho 1000 perguntas. Eu duvido de muitas coisas. É o lado científico, é o lado filosófico de mim. Tadinho do meu pai, porque é sempre ele que eu tenho que filosofar. E meu pai não tem paciência para filosofar desse jeito. Desculpa, pai. Não tem paciência para filosofar desse jeito comigo. Mas para mim é isso. Eu preciso questionar. Para eu entender. Eu dou palestra aqui para eu filosofar lá em casa. Realmente, Mariana, você está perdendo sua fé. O que é o Espiritismo para vocês? E foi nesse eu pensar que essa palestra saiu para eu partir para vocês. Meu pai sempre me disse, a orelha mais perto da sua boca é a sua. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec fez uma grande pergunta. Não pode um homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza, de Deus, ele quis dizer? E os Espíritos disseram, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. É bem anticlimático o que eu vou falar para vocês, mas essa é a minha pergunta favorita do Livro dos Espíritos. Por quê? Ela respondeu as minhas perguntas. Porque eu aprendi a ver em Deus em tudo. Na ciência, no sentar e conversar, em tudo. E isso para mim foi a prova maior. Então, enquanto eu estava fazendo minha faculdade de ciência, eu aprendi a ver Deus em tudo. E eu comecei a ver Deus na árvore. A árvore, ela cresce para cima e a árvore cresce ela para baixo. As raízes, elas penetram a terra e procuram os nutrientes necessários para a árvore poder crescer. A água, todo o nitrogênio, tudo que ela precisa. E ela cresce para cima, tentando chegar mais perto da luz, do sol que ela precisa. Mesmo parada, mesmo presa no mesmo lugar, a árvore busca o necessário para ela sobreviver. E a gente que fica naquela situação péssima, aquela situação que você sabe que está te destruindo. E eu falo isso por experiência própria. Eu tive sérios problemas com depressão,
tive sérios problemas de trabalhos ruins, lugares ruins, amigos ruins, e eu ficava. Porque eu sentia que eu precisava, naquele veneno, naquela coisa que me consumia e me deixava pior, pensando que eu tinha que ficar lá. Para quê? A árvore só procura o que beneficia, o que dá benefício. Suas raízes vão longas e longas, tem raízes que são de quilômetros, até achar o que precisa. E eu ali procurando no que não existe. Eu aprendi, vendo a lição que Deus me deu da árvore, e a sorte de ter 2 pés, de levantar e sair. E procurar em outros lugares o sol que eu precisava, os nutrientes que eu precisava. O Espiritismo me ajudou a ver isso, através de conectar a filosofia do que eu estava vendo, a religião e a ciência. Eu amo as estrelas, eu amo astronomia e quase fui uma astrônoma. E eu fico boba vendo o céu à noite com as luzes, as estrelas. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem uma grande chance da maioria das estrelas que você vê no céu à noite não existirem mais. Porque demora muito tempo para a luz das estrelas virem até nós, porque elas estão muito longe. Então, às vezes, uma estrela já morreu, já parou de emitir luz, mas por ser muito longe, a gente ainda está recebendo essa luz que elas mandaram há muito tempo atrás. E eu entendi o que Deus estava tentando me ensinar com essa ciência que Ele fez. O que eu estou refletindo no meu céu de noite? Das coisas erradas que eu fiz no passado, das coisas erradas que eu estou fazendo agora, e as coisas erradas que eu vou fazer para frente. Porque eu vou errar, não tem problema, eu vou errar. Mas a pergunta é, o que o meu céu vai estar mostrando para vocês à frente? E isso faz eu entender que eu preciso trabalhar em certas coisas. Mas não posso também ficar batendo na minha mão quando eu faço alguma coisa errada. Eu tenho que aprender com aquilo. Porque às vezes o meu erro no meu céu, da minha estrela, pode não estar te mostrando o que você tem que fazer. Pode estar te mostrando o que você não pode fazer. E continuando de falar de céu e de estrelas, eu sou apaixonada com a lua. Eu tenho uma tatuagem da lua que meus pais ainda não sabem, que eles não estejam escutando essa parte. Eu gosto muito da lua. Muito, muito mesmo. Eu tenho uma grande fascinação por ela, porque a lua não tem luz própria. A lua transmite a luz do sol. E isso para mim é a coisa mais fascinante do mundo, porque imagina a idade de descobertas de navios e piratas e descobrimentos sem uma lua à noite para poder guiar. Mesmo um ser que não tem a sua luz própria e só está mostrando a luz do sol, a luz de Deus, a luz de Jesus, a luz de seja lá que você segue. Não estou aqui falando que o cristianismo e o espiritismo é a única religião que uma pessoa deve ter. Pode ser Buda, pode ser Alá, pode ser quem que você acredita. Mas se você brilhar essa luz que você vê daquilo que você acredita, quem que você vai estar guiando? Quem que você vai fazer parar para tirar uma foto linda do céu à noite? O importante é a gente trabalhar de um certo jeito, que a gente emite a luz que a gente pode. E não tem problema se sua luz é fraquinha. Não estou pedindo aqui para todos nós sermos um sol, não tem problema. Porque para aquele que está na escuridão total, uma vela já faz toda a diferença. E de novo, às vezes, quem está iluminando com a sua própria luz que você está refletindo, não é a gente aqui, é você. É você que precisa daquela luz naquele momento de dúvida, de tristeza, às vezes de refletir a luz dos outros, você está se salvando. E para mim, uma das maiores lições que eu aprendi quando eu estava sofrendo muito com a depressão foi o passar do tempo. Então, quando eu estava depressiva, eu tinha acabado de me mudar para uma cidade nova, em Chicago, sozinha, não tinha família, não tinha amigos,
e o lockdown do Covid começou. E é difícil você estar num lugar que você não conhece ninguém, num apartamento, um estúdio desse tamanho, que você acordava, olhava para a parede, dormia olhando para a parede. E aquilo me sufocava, aquilo me entristecia de um jeito que eu não conseguia te falar. E parecia que os dias iam passando, mas o tempo não passava. Era o mesmo jeito, acordava com a parede, dormia com a parede. E um dia eu olhei e estava nevando, era abril, estava nevando em Chicago. E eu pensei, meu Deus, é primavera, não pode nevar em Chicago, que absurdo. E foi aí que eu entendi. Para mim, essa foi a lição mais importante que eu aprendi depois que eu entendi a filosofar a linguagem de Deus através da ciência. O passar do tempo. Somos feitas de estações que nem o mundo, que nem a Terra. Obviamente, todos nós queremos viver de primavera com todas as flores, ou queremos viver do verão, estávamos falando do verão aqui no começo, no café da manhã, onde parece que tudo é muito melhor no verão. Tudo é fácil, tudo é relaxante, tudo é gostoso, praia, sol, até o trabalho é divertido. Não sei como, mas até o trabalho é mais divertido de manhã quando está o sol lá. Mas não é só de verão que a gente vive, e não tem problema. Porque vem o outono e as folhas vão mudando, preparando a gente para o que vai vir. E existe uma beleza nessa preparação, nessa mudança das folhas. Então, como é que você está vendo as mudanças que estão vindo na sua vida? Como é que você está se adaptando às mudanças que estão vindo na sua vida? E vem o inverno, e é frio, e é neve, e é desespero, que não acaba, parece às vezes. Mas a gente sobrevive às mudanças, a gente sobrevive à distância, e aquele vento que parece que corta tudo, que dói tudo, ele vai acabar, porque somos de estações. Eu escutei uma frase recentemente no yoga que ela, para mim, ela fez eu entender melhor ainda a linguagem de Deus com o inverno. Precisamos da tristeza para saber o que é felicidade. A gente precisa de inverno para a gente poder apreciar o verão. A gente precisa de certas coisas negativas da nossa vida para a gente aprender certas lições. O Espiritismo é muito claro que a dor é a nossa maior lição. E dói admitir isso, porque dói doer. Mas a gente precisa da dor, porque logo depois do inverno vem a primavera. E parece que a primavera é mais linda ainda do verão, que a gente estava feliz. Porque é flores novas, é um novo começo, é uma nova criação, é um novo nós. Então, eu, através de entender que o Espiritismo é esses três lados, ciência, filosofia e religião, eu consegui ver o que Deus estava querendo me falar nessa minha filosofia de ver tudo que estava ao meu redor. Então, eu quero fazer uma proposta a todos vocês. A minha proposta é: o que é o Espiritismo para vocês? O que vocês aprendem, se transformam, filosofam? Porque a realidade tem muitos jeitos de ser espírita. E eu não acredito que nenhum deles está errado. O importante é tentar, fazer um esforço e continuar. Porque, novamente, você vai errar, eu vou errar, vamos todos errar. Mas não tem problema, porque o Espiritismo é um recomeçar, tentar de novo, de um jeito diferente. E é assim que a gente tem que ser. Acordar todos os dias e pensar: o que vamos aprender hoje? Como vamos aprender hoje? E como vou praticar o que eu aprendi hoje? Muito obrigada a todos. Que Deus nos ilumine esse domingo maravilhoso de verão e que podemos aproveitar, porque sabemos que novas coisas estão a vir e o que vamos aprender com ela. Muito obrigada.